Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar, estamos aí com você, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu escritório, em Porto Alegre, em qualquer parte do estado do Rio Grande do Sul. Estamos chegando aí junto com você com as notícias do Atualidades Pampa, começando mais uma semana, neste dia 28 de agosto de 2017. O Atualidades Pampa levando até você com descontração, com bom humor, as notícias que marcaram o final de semana, que estão pautando este início de semana que coincide com o final de mais um mês, o mês de agosto, e, portanto, já estamos encerrando o mês 8 deste ano de 2017. Rodrigo Janot, procurador-geral da República, protocolou aquela que é a primeira ação no Supremo Tribunal Federal, o STF, contra alguns pontos na reforma trabalhista. Na verdade, não são alguns, são mais de 100 pontos que ele propõe modificar nesta reforma trabalhista, o que é um calinho, uma sujeirinha aí, uma coisinha para incomodar. É bom também salientarmos, e vamos salientar, que 82 mil aposentadorias por invalidez serão revisadas só aqui no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, aqueles segurados do INSS que receberam uma carta do INSS, a partir do momento em que receberam, terão 5 dias para marcar a perícia. Estes são alguns dos assuntos, entre tantos outros, que vão pautar este nosso Atualidades Pampa, que começa mais uma semana aí com você. O programa que você faz junto conosco, através do nosso WhatsApp, o telefone é 999777001, ou através do nosso e-mail, que é o atualidades@pampa.com.br. Vamos começar o nosso programa, Carla Krieger. Vamos começar. Então vamos lá. STF, falaste no STF, a ministra Carmen Lúcia colocou em prática, depois daqueles altos salários, né, que foram descobertos no Mato Grosso, ela fez uma resolução dizendo que tem que ter transparência total, que tinham que mandar o relatório, né, dos salários dos juízes, enfim, dos desembargadores dos estados para o CNJ, e também dentro da sua própria casa, que é o STF, ela disponibilizou os salários com todos os benefícios estão no portal. Benefícios de auxílio totalmente, né? Obedecendo a transparência, ela... Dentro do STF também, se você acessar o site do STF, você vai encontrar o quanto ganha a ministra Carmen Lúcia, o quanto ganha o ministro Gilmar Mendes e outros todos que compõem, além dos servidores públicos, né? Foi uma atitude que eu achei muito positiva da parte dela, já que exigiu dos outros e também fez na própria casa, como eu chamo, a casa dela, porque é presidente do STF. Então, a partir de agora, transparência total, todos os auxílios, o que entra, detalhado da onde vem aquele dinheiro, né? O porquê que passa, muitas vezes, do teto, porque os salários acabam passando do teto, dentro do portal do STF. Aliás, a ministra Carmen Lúcia tem tomado algumas atitudes, não é, Mário, ultimamente, com relação à negativa, com relação ao aumento salarial, né? Agora, vou colocando no site com transparência todos os vencimentos, e acho que ela está tomando uma atitude, pelo menos no momento em que se questiona, entre outras coisas, as próprias atitudes de Gilmar Mendes, eu acho que ela está querendo ficar bem com a população. Sim, eu tenho impressão isso, porque ela é uma pessoa muito correta, uma mulher corretíssima, né? É o que se tem dela, né? Pelo olhar dela, pelo jeito dela, pela sua entrega ao seu trabalho, ela é uma mulher que se entrega 24 horas ao seu trabalho, ela não tem família. A família dela é o trabalho, né? O Bismarck já dizia isso, o homem nasceu para o trabalho.
o grande construtor, chanceler de ferro da Alemanha, disse: o homem nasceu para o trabalho. Mas, infelizmente, aqui nós no Brasil, nós temos uma outra cultura. A cultura, a herança genética que nós temos dos vagabundos, né, que colonizaram esse país. Porque não é possível essa herança de corrupção que nós temos. E eu até vou desvirtuar um pouquinho o assunto sobre as eleições, sobre a votação. Eu vou fazer um apelo ao telespectador, aos milhares de pessoas que veem esse programa em todo o estado do Rio Grande do Sul, e são milhares e milhares de pessoas. Não votem nos mesmos. Procurem procurem pessoas que nunca se candidataram, pessoas novas. Não votar, é a 10ª vez que ele é candidato, a 3ª vez. Não. Você não acha que eu estou correto nesse pedido? Correto. Vamos procurar pessoas novas. A democracia, Marne, alternância do poder. Não ficar permanentemente no poder. Isso. Então, por favor, meu amigo, minha amiga, jovem, vocês todos que nos acompanham todos os dias, essa gente maravilhosa que a gente sai pela rua, é impressionante a audiência desse programa. Então, vamos pensar, não, o senhor já foi candidato, não voto no senhor. O senhor já foi eleito, segundo, terceiro, mas ele é muito bom. Não, vamos colocar novas pessoas que você conheça o seu currículo, você saiba quem é. Então eu acho que esse repto que eu falo, esse desafio que eu faço a todas as pessoas que estão nos assistindo. Vamos votar em pessoas que não foram eleitas, que não tiveram cargos. Marne, eu vou fazer uma metáfora de brincadeira. As relações entre homens e mulheres é igual à política. Na política tem que ter alternância de poder. E nas relações, para ter mais credibilidade, transparência e projeto e vontade de governar. E nas relações homens e mulheres tem que ter alternância de companheiros e companheiras, relações, para ter mais emoção. Qual é a emoção que vai ficar um cara com 10 anos com a mesma mulher? Ele vai subir para a cima com emoção? Não, já está tudo viciado. É que nem a política, está viciado o deputado aquele há 18 anos no poder. O Marne tem razão. E essa metáfora que eu estou fazendo, não deixa de ter razão também. Eu concordo com vocês dois. Mas ele não tem... Depois do verde? Não, depois nós vamos ver. Vamos falar sério sobre isso. Vamos falar sobre as outras coisas. O Sérgio já sabe, né? Então, depois nós vamos ver isso aí. Isso aí é o problema dele, cada um. Eu concordo que tem que reciclar, que tem que votar em pessoas diferentes, mas são quase umas coisas. É verdade, mas não são umas coisas. Infelizmente, a gente vota em pessoas que a gente acha que vão fazer alguma coisa, quando elas entram lá, elas viram a mesma coisa. Não, mas então vamos fazer assim. Essas coisas que a gente já conhece, a gente não vai votar. Mas as coisas novas também, quando entram lá, tu não acha, Mari? Entram lá e sucumbem. Elas se corrompem. Coisa que não é nova, nada nova, mas que se acha, né? A solução de tudo é o ex-presidente Lula, que está fazendo a tal da caravana pelo Nordeste. E está falando que a Lava Jato, todos os integrantes da Lava Jato são os canalhas. Isso que ele tem falado o Lula. Exatamente. E que os meninos da Lava Jato são responsáveis pela morte, né, da sua Ele segue falando. Ele segue, não. Ele vai usar a mulher é o cabo eleitoral, e falei disso. Disse, Chicão Tofani, agora para tu ficar bem brabo, que o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais é em função do analfabetismo político do brasileiro. Pô, mas o analfabetismo, a prova do analfabetismo, quem é, Marne? Ele, Luiz Inácio Lula da Silva, é um analfabeto que foi presidente da República, mas coitado no Guinness até. Isso é o fim da picada. Ele não acabou com o Bolsonaro, vou botar no Facebook. Um homem que ocupa a Suprema Magistratura da Nação, diz que nunca leu um livro. Mas como é que eu vou acreditar num cidadão desse, meu amigo? Eu que amo os livros. Por favor. Por favor, passou raça. Agora o senhor está diferente. O senhor hoje está muito diferente. Vamos falar, os ânimos estão abalados. Vamos ficar um pouco mais calmos. Assim não dá. Começar um programa assim já tem notícia boa? Não, eu quero saber o seguinte: qual é a cor do teu esmalte, Chicão? Porque eu gostei mais do teu. Meu esmalte é marrom glacê. Mostra. Eu fui numa festa hoje. Olha aqui, mostra isso. Faz assim. A você tá Eu fui numa festa que a credencial era ir de todos os homens ir com esmalte. Eu liguei para uma amiga minha, ela disse assim:
Maleva. É um nome assim que é um esmalte suíço que vem de Genebra, marrom glacé. Essa é a cor da moda. O meu eu comprei e aí tem 4 dedos de uma cor e o mindinho é de outra. Porque a minha cor é preta, preparando para o Ogum, que é o ano 2018, é preto e vermelho. E o Paulo Sérgio sabe? Ele vai me expor pra rua. O Paulo Sérgio me deu um gancho que eu ia de unha pintada. Paulo Sérgio vai te dar um gancho. É mesmo? E o Guilherme Paulo disse assim, Chicão, o Paulo Sérgio, a tua televisão tem uma apresentadora de unha pintada, de unha preta, vermelha, quando era moda pintar unha para homem, uns 10 anos atrás. Era? Eu era muito pequena, não me lembro. O Beck, tu te inspira nele, né? Eu me inspiro só nisso. Lógico, não tem nada a ver com Mas você é muito mais bonito que ele, com toda certeza. Não sou, querido. Vamos falar da unha, não vamos Sou um cara que tem estilo, tem charme. Chicão, já vi homens pintarem o mindinho de preto também. Só o mindinho, o resto não. Eu já vi muito. Unha branca é legal. Paulista usa muito unha branca. Unha branca? Pintar de branco esmaltado, fica legal. Acho que uma basezinha não, até eu acho pode. Que é base, uma coisa transparente. E o ensaio? Não, para aí, vocês estão... Não, para. Amanhã vai ser muito legal, vai ser... Nós vamos ter canhão de luz apontado. Canhão vai ter bastante. Pode ter. Não, canhão não entra na festa do Chicão. Não pode fazer nada, eu sou muito amigo dos canhões também. E aí, sabe o que acontece? O som vai ser maravilhoso, Deep House. Vamos fazer até uma trilha sonora para depois sortear aqui no programa, sabe? Ai, não me eu não faço sorteio. O DJ... Aqui nessa bancada eu preciso oferecer, quem liga primeiro. Sorteio não tem. Então, viva um abraço ao DJ Janson e também ao Marquês, que é um restaurante muito bacana, que eu acho que as pessoas não conhecem muito em Porto Alegre. É um restaurante maravilhoso. Que... tu sabe, é na frente do Parcão, muito legal ali jantar ali. Maravilhoso, já comi ali. Bacana ali. Tá, e vai rolar festerê? Não, aí não tem festerê, é um restaurante. Uma vernissagem. Eu não sei o que é isso. Agora. A vernissagem é o lançamento das fotos. Isso eu sei. Hoje uma senhora parou na rua e perguntou pra mim, Chicão, tu não vai vender as fotos? Até vendo, não tinha pensado nisso. Não, mas as fotos estão à venda. Vernissagem é assim, o artista, mas ele não que é o sabia. fotógrafo. Eu sabia dessa aí. Eu vou botar vídeo. Eu pedi até pro Guga para me ajudar nas bebidas. Gastamos um dinheiro, ficamos completamente duros. Olha, a Yara tá dizendo... Sabe que é botar a bebida para 200 pessoas? Olha, a Yara aqui, ó. O Chicão pintou as unhas, show. Amém. Viu? Já tá bombando. Chicão, fica quieto, não fala nada. Ele disse que adora tu, Guga. Só observa. Fica quieto, só observa. É o seguinte, amanhã é o grande dia em que nós vamos conhecer o trabalho fotográfico feito pelo Chicão e pelo fotógrafo Antares Martins, que fez as fotos. Então, amanhã é o dia do grande... Da decepção total. Do grande vernissage. Da Fine Art, tem o título de Fine Art, né? E que vai ser nesse local, no Marquês, restaurante, ali onde ficará exposto lá. E claro que todas essas fotos, elas estão à venda. Ela tem um preço e você pode levar para sua casa, colocar onde você quiser. É um produto artístico do fotógrafo e o modelo Chicão Tofani. Estão à venda. E sabe, Magda, tem uma coisa muito interessante esse termo Fine Art. Fine Art significa a arte fina, a arte, a finesse da arte. Foi criado por Helmut Newton. Helmut Newton foi o papa dos fotógrafos na década de 70 no planeta. E ele gostava muito de fotografar artistas nu. E eles não gostavam de foto colorida, porque ficava muito exposto. Então criou o Fine Art, que a Jéssica até falou um dia, com muita sombra, muita luz. Que o jogo de luzes. Jogo de luz, tu não vê o nu mesmo, tu vê uma sensação de nu e contraste, assim, sabe? Tem uma foto que eu estou nu com uma manta na frente. Muito legal. Não pode falar, não pode. Não dá spoiler. Mas ele já deu até um spoiler, postou no Facebook nesse final de semana. Postei bombou a foto. Exatamente, para justificar o que eu fiz aquilo. Agora eu fiquei magoado com uma coisa. Eu falei na Rádio Grenal hoje, o Kenny me deu toda a razão, Marcos. Sabe que se algo disso acontece em São Paulo, pega um cara mais ou menos parecido que nem eu no jornalismo lá, Danilo Gentili, não parecido fisicamente, pela postura dele. Se ele vai fazer um trabalho desse, a Folha de São Paulo, no mínimo, dá uma notinha, né? Sim. Aqui nem um jornal de papel, aqui eles dão nas bancas, falaram disso. Sabe por quê? Porque o gaúcho é assim, se você é da Pampa, não pode aparecer na outra emissora. Aqui é assim. Um provincianismo total. Por isso que o jornal gaúcho nunca são um jornal a nível nacional. Agora eu vou te contar cada Bandeirante sai no Estadão, sai no Globo também. Eu vou te contar uma coisa. No tempo do nosso programa com o Clóvis Duarte,
O Luiz Coronel sempre participava fazendo seus comentários, sabe? Enfim, mas ele sempre gostava de fazer uma leitura dos seus poemas e ele gostava de fazer em determinados lançamentos dos seus livros ou na Feira do Livro. Ele gostava de fazer alguns recitais e eu participava de alguns recitais com ele. Assim como eu, outras pessoas que ele gostava, enfim. E um dia ele muito cheio de dedos, enfim, cheio de educação e tal, mas até eu mesmo facilitei para ele. Eu deixei de fazer os trabalhos com ele, porque quando eu fazia, ele não tinha nenhuma divulgação nos outros veículos porque eu estava presente. Porque isso aí é um provincianismo, assim, é Barbie? É uma falta de profissionalismo. É uma falta de profissionalismo. Aí que fala falta de profissionalismo, eu já digo que é outra coisa, né? Já é inveja, já é mimimi. Então, assim, aí uma vez eu disse para ele, digo, Luiz Coronel, eu vou te dizer uma coisa, eu não quero fazer contigo, porque se eu tô junto... Tá prejudicando ele. Se eu tô junto, as pessoas não te entrevistam na outra emissora. A outra emissora é entrevista. Tu não sai no jornal da outra emissora e tal. E aí ele começou a se dar conta disso. Ele disse, eu não tinha me dado conta. Eu digo, então, eu tô fora. E o que tu acha de ter uma pessoa que gosta de ti e de uma pessoa de outra emissora e tu pede para tirar foto com as duas? Essa pessoa pede para tirar foto contigo e com essa outra, né, da co-irmã, e a pessoa diz, não. Não posso aparecer do lado da... É ridículo. Ridículo. Isso é mesquinho. Né? Aconteceu já comigo. Então, sabe? E aí o Luiz Coronel entendeu, aí eu parei de fazer as coisas com ele por isso. Porque ele viu, por exemplo, assim, a assessoria de imprensa. Quantas vezes eu deixei de fazer assessoria de imprensa? Aliás, não faço assessoria de imprensa para ninguém, por quê? Porque eu sei que eu vou prejudicar. Eu vou prejudicar o meu cliente, porque eu não vou conseguir nos outros veículos divulgar o trabalho. Por que tu acha isso? Porque eu sou dessa emissora. Mas por que aqui no Rio Grande do Sul que é isso? Porque é um comportamento das pessoas, as pessoas são assim. Eu jamais deixo de divulgar nada. O que é notícia, Chicão. Porque a notícia é notícia em qualquer lugar, em qualquer veículo, mas as pessoas são assim. Mas vamos lá. Você, só porque trabalha numa televisão ou trabalha numa rádio, você não vai ver outra rádio, não vai ver outra televisão? A gente fala, a gente divulga, fala nos outros colegas e fala. Mas a nossa Rádio Grenal é a mesma coisa, a gente fala de todos, eles não falam tu não pode falar nesse, naquele, não é verdade? Nunca. A gente não tem isso. Fomos censurados. O que é notícia é notícia. O que é assunto é assunto. Está provado que aqui tu pode sair pelado da rua, se não é daquela emissora, eles não põem. Não, se for para te achincalhar, eles põem. Para ser preso, eles põem. Se for para te achincalhar, eles põem. Então, mas cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Em São Paulo, sai amanhã nos jornais de São Paulo. O apresentador da TV tal, TV Pampa, aparece com as unhas pintadas. E já dá uma manchete, Foi aquele negócio do Fernando Carvalho, que ele deu uma entrevista aqui, saiu do Sport TV, não sei aonde, lembra? Ninguém deu crédito. Não, nos deram crédito. A gente descobriu porque alguém nos mostrou. Mas é que lá eles têm outro tipo de mentalidade. Claro, aqui não, é profissionalismo. Isso foi uma coisa... Notícia é notícia. Notícia é notícia, entendeu? Mas cada um com seus problemas. Por isso que nós estamos aqui e os outros não estão mais, né? Bom, mas talvez seja isso. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Um dos assuntos mais comentados hoje do Twitter e das redes sociais foi com relação a Pablo Vittar. Pablo Vittar é um cantor, é drag, né? E muita gente não conhecia o Pablo Vittar. Ele foi ficar mais conhecido quando fez agora um clipe do lado da Anitta, né? E aí ele passou a ser mais conhecido, mas hoje ainda mais porque ele é um dos assuntos mais comentados. Ele tem um canal no YouTube e esse canal ele foi invadido por um hacker, né? Um hacker, enfim. E essa pessoa, enfim, colocou a foto do Bolsonaro no canal dele. Sim. Excluiu, né, o vídeo mais compartilhado e mais visto, eram 100 milhões de visualizações. Do Caô, que é uma das músicas dele. Eu não sei direito, mas a Jéssica pode falar. É dela, ela é transexual. Ela é transexual, enfim, e alguns comentários também começaram a rolar com relação a isso. E uma coisa que ficou muito, e o próprio Bolsonaro colocou no Twitter dele, dizendo que não sabia do assunto, que não tinha relação do assunto
assunto, né, que ele não tinha nada a ver com isso, que nem conhecia Pablo Vittar. Mas o fato é que a pessoa que colocou a foto do Bolsonaro. E daí começou aquela reação, né? Bolsonaro homofóbico, Bolsonaro não respeita, né? As pessoas que acreditam nele, que seguem ele, enfim, não gostam das minorias, dos trans, não respeitam as pessoas. Então foi um dos assuntos hoje mais comentados. E o outro assunto muito comentado foi com relação também à Amazônia, né? Ao decreto do presidente Temer da semana passada, que hoje, aliás, voltou atrás, né? E que resolveu modificar um pouco na liberação da reserva mineral. Da reserva mineral, exatamente. A notícia, inclusive, para quem não sabe detalhes, ela está no osul.com.br. Governo Temer revoga decreto sobre reserva mineral e planeja novo texto. Na verdade, não é só revoga, segurou. E vai fazer uma alteração no texto, né? Porque isso foi também assunto até com uma certa maldade das pessoas, e isso foi veiculado porque a própria Gisele Bündchen fez uma manifestação com relação a isso, e o ator, como é que é o nome do ator, aquele que está completamente fora do circuito? Eu não esqueci o nome dele. É um ator bonito que não está mais fazendo, nem faz mais televisão, enfim, mas a coisa tomou uma proporção... Sim, os artistas todos se posicionaram contra o presidente Temer, Ivete Sangalo, Gisele Bündchen. Exatamente. E aí ele deu uma recuada, porque isso já tinha nos causado prejuízo de perder aquele dinheiro todo da Noruega. Lembra? Um assunto que a gente tratou há um tempo atrás, quando cortaram aquela verba da Noruega. Então, agora será retomado. Que já é campanha da oposição invadir a página, né, o canal da Pablo e colocar fotos do Bolsonaro? Não duvido, vão né? Num artista que está bombando, é um fenômeno das redes sociais e da internet, é um dos nomes mais comentados dos últimos meses, da Pablo Vittar. Aí vai lá e coloca essas mensagens imagina, do Bolsonaro, como se o Bolsonaro tivesse invadido as redes da Pablo para colocar a foto dele e tal, ou pessoas que apoiam o Bolsonaro. Eu não duvido, né? Porque esses políticos eles apelam e fazem da oposição faz isso só para disseminar, né? Mas não parece ser do caráter do Bolsonaro, isso aí. Não, acredito. Não, eu tenho uma coisa que foi feita, mas... A oposição, não foi o Bolsonaro. Bolsonaro. Pode Quem ser. quer desmoralizar o Bolsonaro. Fizeram como se tivesse sido coisa do Bolsonaro, mas não foi coisa do Bolsonaro. Pois é, mas falando em Bolsonaro, um dos assuntos que hoje me causaram muita espécie, né, foi o assunto da volta da investigação de Passadina, que havia sido arquivada. Sim. Porque não poderia entrar um processo contra a Dilma porque ela era presidente. Vocês lembram de Passadina, aquele monte de ferro velho que nós compramos com autorização dela enquanto ministra. Ela era chefe do Conselho de Administração da Petrobras na época e ela autoriza. Bom, aquilo deu um prejuízo de 800 milhões de dólares para o Brasil, a compra da refinaria de Passadina. Então, estão pedindo, o Rodrigo Janot está pedindo a reabertura deste processo, porque esse prejuízo alguém tem que ser responsabilizado. Óbvio. 800 milhões de dólares. Aquela sucata, eu vi na época as imagens, aquilo tudo coberto de ferrugem, uma coisa horrorosa, que não valia absolutamente nada. E nós perdemos, o Brasil perdeu 800 milhões de dólares. Outra investigação que teria que aparecer agora, além dessa, é a investigação contra as refinarias da Petrobras, que o senhor Evo Morales tomou conta ainda na época do governo do Lula, que deu um prejuízo de 60 milhões de dólares ao Brasil e que não aconteceu absolutamente nada. Essas refinarias foram tomadas por soldados do exército da Bolívia e foram expropriadas do Brasil, ficaram de propriedade da Bolívia. Eu não entendo como é que esse país pode jogar tanto dinheiro fora para a Venezuela, milhões e milhões de dólares para outros países, dona Magda. E o Brasil, nós brasileiros, não fazemos nada. E todas essas manifestações que foram pedidas aí contra o Temer, contra tal, foram totalmente decepcionantes em
4 capitais brasileiras. Ninguém foi. As pessoas não vão mais nas manifestações, as pessoas não acreditam mais. E uma das manifestações era contra o judiciário brasileiro, então as pessoas não vão mais. E relativo a isso, foi feita uma eleição, segundo turno lá na Amazônia, lá naquele estado, e deu 50% de votos nulos, um pouquinho mais, 52% de votos nulos, ou então as pessoas não foram simplesmente votar. Isso é emblemático, né? As pessoas não estão querendo mais, as pessoas cansaram. Desculpa. Não, os nossos telespectadores estão nos ajudando hoje, com capricharam relação à no batom Amazônia. vocês, hein? O ator que protestou também foi Leonardo DiCaprio. Tá. E o que tu te referiste... É o Fazano. É o Vitor Fazano. Exatamente. Vitor Fazano. E a Neuza Rocha diz, amei as unhas do Chicão. É o Vitor Fazano. Depois me lembrei. Magda, eu vou aproveitar e mandar um abraço, um beijão para um amigo teu, que é teu amigo. Ele é meu amigo, mas o irmão dele é meu íntimo amigo, que está me dando uma baita de uma força na manhã, que é o Miltinho Talavera. Ele acha isso aí uma coisa genial acontecer em Porto Alegre. Isso. Então, o Miltinho vai fazer... Miltinho é um cara muito descolado, é um cara que tem a ver com Nova York até. E o que vocês me dizem? Que nós vamos ter um presidente na Câmara que tem o nome de André Fufuca. É um jovem de 28 anos. O Fufuca. Tem 28 anos. Ele que vai ficar comando, sim, porque vai todo mundo para viajar, né? O Temer vai viajar, o Rodrigo Maia fica no lugar do Temer, né? Não temos mais vice-presidente, agora quem assume é o presidente da Câmara Federal. Vai assumir a presidência da Câmara. Muito bem. O que será que Fufuca vai fazer? Disse que fez um ensaio sensual, mas não fez a vernissagem. A vernissagem do Miltinho. Bem coisa do Miltinho. Ontem eu fui no aniversário da Isabela, que é a coleguinha da Alicia, e muitas pessoas vieram falar comigo, né, dizendo que adoram o programa, vieram me beijar, mandaram beijos e abraços para toda a bancada. Mas tem uma dela que é especial, que é a Nilza Pedroso, que trabalha, é secretária do Paulo, que é irmão da Alice, né? E ela diz que assiste todos os dias o nosso programa, que ama, que não perde por nada, está esperando o nosso beijo. Olha! Que certa vez aqui no programa alguém disse que encontrou uma Nilza no centro e ela disse, seu Paulo deve ser eu. E aí o Paulo olhou para ela e disse, mas tu encontrou com alguém da atualidade? Ela não. E aí, mas é pra muito ti, bem, Nilza! Beijo especial. Obrigada pelo carinho. Beijo, Nilza. Beijo. Outra vez era pra ti também, Nilza. É isso aí. É pra ti. Tudo que é Nilza, quando a gente fala Nilza, é pra ti, Nilza. Um beijo, Nilza. Cris Bart. A notícia boa é da segunda-feira é que o Internacional é líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas agora vai. Animado. Agora a gente vai ser campeão de tudo. O Inter venceu sexta-feira o Paysandu 3-2 no estádio Beira-Rio e está a 1 ponto na frente do América, que é o vice colocado da Série B. Pela Série A, o Grêmio não jogou para preservar. Graças a Deus, gramado, não perdeu. Para preservar o gramado da arena, porque Chicão Tofani é a seleção brasileira ou é o Paris Saint-Germain que está em Porto Alegre? É a seleção brasileira, inclusive. Mas parece mais o Paris Saint-Germain, né? Todo mundo pergunta qual é o hotel que a seleção brasileira está. Parece que é o Radisson, tá? Está no Radisson. É no Radisson, né? O Radisson fica... O Radisson na Lucas de Oliveira. Na Lucas de Oliveira. Para as marocas de plantão, Neymar está aí, né? Neymar é o cara. As marocas? A maroca é a mulher que vai no ela tá lá, olha cirúrgico. Lá, imagens. Ó. Ali o Cássio. As Neymarzetes. O Cássio de Veranópolis, goleiro do Corinthians, gaúcho, ele. E o Neymar em Porto Alegre é um fato... Aí Dani Alves, ó. Os jogadores mais caros do mundo, os maiores salários estão aqui. A chegada deles não foi fácil. Ó, Neymar. O Thiago Silva. Os caras mais fashion do futebol, né, Chicão? Eu acho que hoje o Neymar é um exemplo disso aí, né? Que o Neymar joga muito. Dani Alves também é muito fashion. O Neymar no final de semana não fez gol, mas foi um grande assistente. O Alisson voltou para casa, né? Veio visitar Porto Alegre. O Tite também, que é técnica daqui. Aqui é o lugar da seleção brasileira, eu acho. Quinta-feira, Brasil e Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Um jogo jogado já, porque o Brasil já está na Copa da Rússia, mas mesmo assim promete ser um grande espetáculo para quem gosta de futebol. Tem lugar ainda, tem coisas para vender, tá tudo lotado. Tem o preço que tá, né? Quanto que é? Olha, eu ouvi ingressos a R$800.
Caro 600, pra O povo 800. não pode ir nisso aí. Não. Fazer um isso é salário povo, mínimo. né? Não pode ir nisso aí. O futebol não é mais pro futebol povo. Não é muito mais. tempo que Futebol não é, é não é uma pra coisa de povo, né, elite. Mari? Mas tem ingressos Primeiro que por 800. acabaram fisicamente no estádio, acabaram com o lugar que era pro povo. A Coreia, né? Que era a Coreia. A Coreia que era do povo. Coreia era legal. Que porque só era tinha tudo brasileira. muito Terminando, o futebol não é O mais preço pra dos povo. ingressos é muito caro. Futebol não é mais pra povo. Um jogo da seleção Não é é mais. 800 pila? A 800 600? mil é muito dinheiro. Não é O povão mesmo. não Claro, consegue deve ser um dos ingressos mais caros, mas mesmo assim. Não, não. É praticamente um show do Coldplay que É o vai show do vir Paul aí, McCartney. né? Paul McCartney, que inclusive no Charim tem uma foto Eu vi. dele. Tu viste que tu Eu vi. estivesse lá, né? O Estive no Charim Charim. tem o Paul McCartney teve no Charim porque ele só come comida indiana, né? Só. E ele fechou o restaurante para jantar lá com o Nelson Sirotsky de Vosk, Magda, que está se apresentando essa semana em Liverpool com a Querido banda Nelson. dele. Olha É uma que grande legal. figura, o Gosto Nelson. muito do É, Nelson. é Nelson muito. um Que pessoa encanto de querida, pessoa. o Nelson, um ser humano. Agora, quem adora o programa é o Alexandre. O Alexandre do Charim. É, nosso amigão. Aliás, nós estamos devendo pra visita. A nossa Eu estive bancada é a lá. bancada Vergonha. oficial do Charim. Eu estive lá sábado, o chefe vem na mesa. É, isso é muito legal. Isso só em São Paulo que tem o chefe vem na mesa, ele conversa contigo, ele vê os teus gostos, as tuas preferências, prepara um prato especialmente para ti. É muito acolhedor. E de 5 a 14 de setembro vai acontecer o Ano Novo Hindu, com aquele festival de danças, É muito tatuagem de legal. rena e o banquete indiano lá no Charim, de 5 a 14 de Você setembro. sabe que isso é um esquema europeu, né? Na Mas isso que a Cris falou, não tem outro restaurante de Porto Alegre. Tu não quer Esquema europeu. pimenta, o Alexandre não coloca Mas é porque pimenta o na tua Alexandre é comida. doce de pessoa, É, ele faz aquilo ele com amor, claro, aquilo. claro que é A obra de arte. Claro que é a profissão dele, é o negócio dele, mas ele faz o que ele ama. E tudo que a gente faz porque a gente ama é diferente. É verdade. É Coloca um amor. restaurante comercial. É comercial, é a vida dele, ele vive daquilo, mas ele ama aquilo. E o ambiente daquele lugar é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ô, Chicão, é que o Chicão é sempre polêmico, né? Tem quem goste e tem quem não gosta. Tem gente que não gostou da tua Divide unha. opiniões. Mas, em especial, o que tu falaste sobre as mulheres. Comparou o relacionamento com política. Daí a Ângela diz o seguinte... Carla, que apologia fez o Chicão comparar política com relacionamento? Uma É a metáfora. treva. E a outra aqui, ó, Fátima. Carla, tu não lê meus recados? Vou ler sim, Fátima. Fala para o Chicão que mulher não é produto descartável. Não, eu não disse que é descartável. Eu disse que se alguém disser que está com a mesma mulher há 20 anos, eu tenho amigos meus que está. Meu pai ficou com a minha mãe há 40, 50 anos. Tá, e a tua mãe ficou com o Também, teu pai. mas o naquela meu outra ficou época. Agora eu te pergunto, o cara está com a mulher há 20 anos, vai viajar para Cancún, Réveillon. Ele tem a mesma emoção do cara que está há 6 meses? Não tem, não pode. Mas a recíproca é verdadeira. Mas eu também acho, é mais verdadeira recíproca que de homem para mulher. Mulher Mas pra a homem. emoção pode ser a mesma, depende do casal. Mas é difícil. O casal pode fazer. Só se tu morar em casa separada e se verem uma o vez por relacionamento semana. se mantém igual. Porque se tu Depende vê do uma casal. vez por semana, tu vê 52 vezes por ano um cara. Para tu fazer um ano, tu precisa de 6 anos. Olha o Sabe o tempo que é? líquido. Sabe o que é? O Chicão gosta de ser eternamente apaixonado. A gente sabe É que isso aí. paixão É a dura melhor coisa. um tempo. E o amor é outra coisa. O amor é uma transformação da paixão. Eu concordo contigo. E que tu tem que gosta ser de ver apaixonado. Tem pessoas que gostam do amor. Isso é a teoria do Lupicínio Rodrigues. Exatamente. Lupicínio Rodrigues fala Eu isso já aí. curto o amor. Gosto da paixão, acho que é um momento legal, que dá aquele frio na barriga e tudo mais, mas o amor também é muito lindo. Na E verdade- dá pra ser vivido, e dá pra gostar muito da pessoa, amando a pessoa, e não só Mas apaixonada o pela problema do pessoa. amor é que não tem a emoção, ele tem o cotidiano mata a emoção. Não, eu diria que talvez tu nunca tenhas vivido isso. Chicão. Nunca, exatamente. Tem gente que Concordo viveu, com... é. Pô, a Magda. vivi, mas terminou. Até então, terminou. Que aí veio outro. Tá, Aí mas termina, então, veio outro. tu ficou traumatizado, Não, tu ficou sem traumatizado não, esperança de de boa. viver de novo. Não, tô de boa. Então tu concorda com elas. Olha aqui, eu, por exemplo, eu não vivi isso ainda, nunca na minha vida, mas eu não discordo delas, elas viveram. Eu fui viveram. casado 6 anos. Quando terminou, eu tive praticamente uma tuberculose. Ah, Eu pois fui é. noivo 2 anos. Quando terminou, mas vivia, mas no outro dia comecei com novas emoções. Bom, que Olha nem o aqui, Roberto ó. Carlos. Eu não Deixa- fiquei- Tem cara que tá bêbado até hoje. Aquela mulher me deixou. Tá, olha aqui, é o seguinte, olha, vamos à lá, nossa Jéssica, produção fica aqui, assim. deu as devidas informações. Assunto, jogo da seleção brasileira aqui em Porto Alegre, lá na Arena. Os ingressos custam
Tem ingressos à venda ainda de todos os preços. Quais são os preços? O mais barato é R$160. Que é caro, né? Caro. Bom, ok, mas R$160 é um jogo de seleção brasileira, né, gente? Sim, Então, né? tem de R$160 a R$800, que é o mais caro, tá? E tem ingressos ainda à venda. Mas, Magda, as festas em Gramado também estavam esse preço Pois aí, é. 400, 500 pila. O problema de Gramado é o seguinte, tu pagava 400 pila para entrar e ficava no gagarejo, na Coreia. A mulher te olha na pista, tu é ratão. Porque nas festas eletrônicas tu tem que estar no mínimo no backstage. Aí tem meia boca que tu tá no camarote, tu é o cara. Depende da mulher que tu quer conquistar, né, quanto foi. O nicho... Olha só, mas é brincadeira, né? Mas é a verdade. amostra Você já está comprometida, então tem que encontrar uma Graças ao nova bom Jéssica. Deus, Tava desencadrada no ar. Mas É, não depende dá da pedrada. mulher, O problema- depende do foco. Teu problema é fair play, tem que ter mais Se tu fair quer play. mulheres interesseiras, sim, você precisa Eu estar quero lá ficar no errando mais camarote com 20 uma anos. caixa de champanhe Aí vai sair toda semana na mão diferente, para tu acha, oferecer cara? para elas. Olha aqui, ó, vamos dar voz aos nossos telespectadores do atualidades@pampa, que eu não falei nada até agora. Sobre a Amazônia. Boa noite, pessoal da bancada. O presidente Michel Temer aprova a extração mineral de uma área de 46 mil quilômetros quadrados entre Pará e o Amapá para vários países interessados. Tirem este cara do poder, leiloando a Amazônia. A Amazônia não é dele, é do Brasil e do povo brasileiro. Ela, a Amazônia, no caso, já está devastada devido às invasões de pessoas que não estão nem aí para a natureza, o que diz o nosso telespectador Pedro Décio. Sérgio Claver, boa noite, Magda Beatriz. Será que o ano que vem, 2018, os futuros presidentes do Brasil irão ter força para desarticular toda essa corrupção que está aí? Ciro Gomes, Bolsonaro, Luciano Huck, Marina Silva, entre outros. Será, Magda, que todos esses terão condições de derrotar o Lula se ele for candidato à presidência da República? Abraço a todos, um grande beijo na Carla Krieger. Alguém tem alguma resposta para o Claver? Beijo, Sérgio. A verdade é o seguinte, né? Que o Lula caiu um lenço. O Lula. Tem celular voador do Batman. O Lula é o mais forte candidato. Hoje o Lula é o mais forte candidato à presidência da República. Daqui o Vitorino ele briga tem a com maior rejeição, ele não é o mais forte. Mas ele é o que está Não preparado, ele que está indo para a rua, ele está propondo, ele está se colocando à frente, dando o seu nome e tal, levando pancada e está acusando, chamando o pessoal da Lava Jato, os procuradores de canalhas, mas ele tinha que estar preso. Como é que eu vou chamar um procurador, chamar os procuradores de canalhas? Por quê? Porque ele está sendo acusado e todas essas acusações são embasadas em provas, em indícios. Será que todos eles são mentirosos e só ele tem razão? O senhor Lula? Aí é o seguinte, ele está se promovendo. Hoje ele é a figura central. Então, o Disseu já está dizendo que vai voltar, que eles vão voltar, etc. Aquela senhora lá do Paraná diz que é tudo invenção política. A Gleisi Hoffmann disse que tudo invenção política Exatamente, do governador ela foi Beto no Richa. STF hoje, Foi dar o seu depoimento Exatamente, dar o seu depoimento. Falou com o juiz auxiliar do ministro Edson Fachin e disse que é uma perseguição política. É sempre o mesmo discurso, que não fez nada, que não recebeu dinheiro nenhum. Mas eles são assim, né? Tem a mesma coisa. Olha aqui, ó, o nosso telespectador... Tiago diz assim, ó, o Tiago não, foi um outro que disse assim, alternância de poder com Bolsonaro, Magda, não é para votar em quem já está no poder há mais de 20 anos, quer dizer que o Chicão não vai votar no Bolsonaro. Não vale dizer que ele nunca foi presidente, só deputado. Exatamente, tem duas diferenças de poder. Nós estamos falando do poder de um cara que é deputado, está se reelegendo, ele não deixa de ser uma alternância de poder. Tem que ter essa alternância. Agora ele está indo para presidente. Agora tem que dizer uma coisa. O Bolsonaro é um Dom Quixote de La Mancha do Brasil. E tem que votar nele o resto da vida, porque ele enfrenta sozinho toda essa bandidagem aí. E tem coragem, concorda, mais? Ele está peitando, né? Ele está peitando. Não tem partido. Ele é corajoso. E outra coisa, as pessoas não conhecem o Bolsonaro. O Bolsonaro, as pessoas não conhecem. Ele é um cara gentilíssimo. Eu conheço o Bolsonaro desde que eu morava no Rio de Janeiro, quando ele começou a carreira como deputado estadual no Rio de Janeiro, e que ele participava de um programa de rádio que eu apresentei muitos anos no Rio de Janeiro. Sempre foi uma pessoa. Claro que ele é polêmico, que ele dá pancada, que ele faz essas citações, e ele está sendo autêntico.
As coisas que ele diz são as coisas que ele pensa. Não é como a maior parte dos candidatos que estão apenas procurando o politicamente correto. Aí é fácil ser politicamente correto sempre. É só falar as coisas boas. Você tem que falar as coisas ruins. Você tem que mostrar aquilo que é. Por que o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos? Porque ele falou aquilo que ele pensava. Só que aquilo que ele pensava e que era a realidade, o povo americano gostou de ouvir. Tanto é que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Será que o Bolsonaro não vai ser também eleito presidente do Brasil? Pode ser. O Collor não foi com um partido pequeno? PRN, né? PRN. Tá, deixa eu ler aqui, terminar de ler o e-mail do telespectador, vocês vão deixar. Pois a inexperiência será pior do que a alternância. O tal nunca administrou nenhuma bodega. Inexperiência é perigosa. Vide a Dilma. Cadê o Nenê? Abraços, obrigado, Fábio Fleck. Fábio, o Gustavo Vitorino, conhecido como Nenê, ele está... Vulgo Nenê, está na Expo Inter, não está exposto, ele está trabalhando para a rádio. Eu achei que... Ele não está exposto, ele está trabalhando para a rádio. Lá ele ficará até domingo. Demais, e até segunda. Ele voltará ao nosso programa, infelizmente, só na terça-feira. Ele faz falta nessa bancada, nós lamentamos que ele não esteja. Agora, qual seria o bicho que ele poderia ser exposto? Voltará... Que bicho ele poderia não sei, ser? eu sei qual seria mesmo? Não sei, uma ovelhinha. Ele seria uma ovelhinha. Eu acho que ele seria um urso. Eu seria um cavalo, alazão. Sim, é um urso. Zé Colmeia, né? Zé Colmeia é um urso. Zé Colmeia, um urso. Sou fã do programa, hoje faltando Gustavo Vitorino. Contudo, admiro muito Marne Barcelos, culto e atualizado. Já o nosso telespectador Ayrton, do Centro, diz: o Chicão está certo, não é a mesma coisa, mas isso não quer dizer que não tenha amor, carinho e amizade. E no final ele diz assim: eu sei que tu lê, Carla, depois vai pedir o meu voto e não vai levar, me aguarde. É muito pouco para comprar o teu voto. A leitura de um WhatsApp. Não faz isso com o teu voto, ele vale muito mais. Não é porque eu li o teu voto, o teu WhatsApp, que eu mereço o teu voto. Eu nem sou candidata a nada. É pré-candidata. Mas isso, não sou pré-candidata, mas isso é muito pouco. Dá uma olhada em quem tu vai votar, não te vende por pouco. Davi Hilbert. Nem te vende. Boa noite aos corajosos. Hoje o programa começou como deve ser, batendo nos políticos corruptos que faliram a nação. Deixa rolar, Magda Beatriz, porque a indignação é geral. Quanto ao esmalte, quando martelo o dedo, minha unha fica fashion, igual a do Chicão. Um fraterno abraço. Olha aqui, ó. O Rafael Prados pro Chicão assim: te larguei pras macegas, Chicão. Tem gente que tá dizendo: Chicão, toma atento, olha aí, tua unha pintada e tal. Marne Barcelos, parabéns. Está na hora da imprensa fazer como o Marne. Ser humilde e quase implorar para a população não cometer os mesmos erros. Eleições 2018, parabéns, Marne Barcelos, sou seu fã. Rogério Tarouco Xavier, de Pelotas, Marne. Obrigado. Eu hoje encontrei uma senhora que me disse o seguinte: o senhor fala tanto em livros e tal, mas um livro custa muito caro. Realmente, alguns livros, esses dias eu ganhei um livro, fui ver a notinha, a pessoa me mandou para que, se eu quisesse trocar o livro, eu vi R$99. R$100 um livro não pode se dizer que seja um preço bom. Hoje, passando na banca do meu amigo Carlão, eu comprei esse livro aqui, Isabela Allende, que era prima do presidente Salvador Allende, e esse é o famoso A Casa dos Espíritos. Esse livro é um dos maiores livros da literatura latino-americana. É um romance, ela conta toda a história. E esta mulher é considerada talvez uma das melhores escritoras de língua hispânica. Escreveu esse livro, como eu disse, ela era a prima do presidente. E esse livro, que é o que eu queria falar, sabe quanto custou esse livro aqui? Quanto? R$21. R$20,90 nas bancas de revista. Então, a pessoa não lê, você não quer. É verdade. R$21 por esse livro aqui, da Folha de São Paulo. Que é maravilhoso. É maravilhoso. E outra, né, Marcos? Se for na Feira do Livro, tu também consegue comprar livros maravilhosos por R$5, R$10. Muito mais baixos. Agora tem que garimpar, né? O livro tem que garimpar. E compre aquilo que você vai ler. Não adianta comprar e colocar lá no escaninho. Um telespectador deu a notícia que faltou aí para nós. Eu e a Jéssica achamos que era o Zé Colmeia, o telespectador aceitou.
o Vitorino é um papagaio. Vitorino vai ser um papagaio. Olha aqui, ó, o Luciano Fontes diz que deu os parabéns à Jéssica, diz que ela matou a charada sobre as promessas dos candidatos. O Paulo Vidaletti, infelizmente o monopólio das notícias no eixo Rio São Paulo impede que essa fantástica bancada sempre atualizada e antenada rompa as fronteiras. Mas sem problemas, nós gaúchos sabemos reconhecer nossos valores. Atualidades Pampa Mundial. Obrigada. A Leila Monteiro, não é a primeira vez que ela me chama de Alice. Ela disse assim, Magda, eu deveria te chamar de Alice. Amigos da bancada, boa noite, ótimo programa. Magda, a ministra Carmen Lúcia não está fazendo nada de bom demonstrar portal da transparência. A transparência não me parece nada demais. Ela sabe como o jogo funciona e vai passar pelo mandato dela bem mansinha. O Marne precisa de água de melissa. Tu estava nervoso no começo do programa. Não estou nervoso, não estou nervoso. A audiência desse programa é tão espetacular que a semana passada eu falei no aniversário do Valdemar Bronzato, nosso querido amigo, que nos vê todos os dias e tal. Aí eu fui visitá-lo, ele fez 85 anos, fui visitá-lo sábado, na passadinha ali na Zen, e aí ele disse, olha, sabe quantas pessoas me ligaram? Em torno de 20 pessoas. 20 pessoas ligaram para ele para cumprimentá-lo pelo aniversário. Muito bacana. E lá eu encontrei o professor Alfredo Schlork, que tem a formação dele na Espanha, em Salamanca. Ele é doutor em psicologia, um dos homens mais cultos e inteligentes que eu conheço no estado do Rio Grande do Sul. Professor Alfredo Schlork, um abraço a ele, também é nosso telespectador. Alfredo, um grande abraço e continue assistindo o programa também, né? Magda, quero falar de um assunto que preocupa muito os pacientes diagnosticados com câncer. Muitas empresas, por falta de informação, por medo, né, da falta do seu funcionário com o tratamento do câncer, com as quimioterapias, acabam demitindo muitos funcionários. E aí essas pessoas se veem, né, sem um futuro, sem saber o que fazer. E aí o que acontece? Em junho deste ano, um projeto de lei que concede garantia de emprego de 1 ano a pacientes diagnosticados com câncer foi aprovado. Agora foi encaminhado à Câmara dos Deputados para ser votado, né? Tomara que seja votado e que estas pessoas que enfrentam essa doença tão terrível e desumana, que tenham pelo menos esta garantia na vida, né? Um emprego para que não se preocupem com mais alguma coisa. Eu achei ótima essa lei, tomara que seja aprovada. Tô bem. Olha aqui, Chicão Tofani, tu encontraste com a Juraci Ribeiro na Expo Inter nesse sábado? Nem fui na Expo Inter, não gosto de Expo Inter. Eu encontrei o Gustavo, o Vitorino e o Chicão na Expo Inter. Não vou lá, não curto aquela história lá. Juraci, será que era só o Gustavo? Acho que era só o Gustavo. E ele devia estar com alguém. Ela devia estar com sem óculos, aí, né? Olha. Ela confundiu eu com o Gustavo. É um áudio A5 com... Não, ela disse que tu estava com o Gustavo. Eu encontrei o Gustavo, o Vitorino e o Chicão na Expo Inter, em Esteio. Dona Magda. O Chicão é de uma simpatia. Não pode ser. Não era o Chicão. Não era o Chicão. Que animal será que ele encontrou, hein? Que isso? Agora pegou pesado com o colega. Ela tá rindo. Ela tá te desconstruindo. É brincadeira. Ela é bem realizada. Tem o amor da vida dela. Começou. Ela batalha todo dia do valor é que tem ela. Eu tenho uma definição para isso, mas não é o caso. Mário Barcelos, seu comentário. Eu convido ela, o namorado dela, para a mãe da festa lá. Mas é uma brincadeira, eu tava falando Mas a antes do brincadeira, Vitorino, eu não agora eu posso, brinquei cara. contigo, eu não posso, Mas é cheio uma- de mimimi agora. Mas é uma brincadeira que magoa. Uma pessoa que teve um afeto por ti, que ficou numa batalha. Eu vi, batalhou a mulher 2 anos, já levou. Batalha Bateu o tambor, bateu o tambor, acendeu vela pro santo, Ainda bem que matou galinha, galo na encruzilhada. uma batalha hercúlea. Não levei a mulher, aí chega um carinha lá e ganha. Já chegou, E eu levo no ferro pra ele. Tu já me humilhou demais. Vamos lá, Mário. Qual é o alvo? Qual é o escopo agora? É desmoralizar o Sérgio Moro.
O advogado Rodrigo Duran, que trabalhou para o Odebrecht entre 2011 e 2016, acusou o advogado trabalhista Carlos Ucoloto, amigo e padrinho de casamento do juiz federal Sérgio Moro, um dos principais nomes da Lava Jato, o principal, né, de intermediar negociações paralelas dele com a força-tarefa da operação. A esposa de Moro, a doutora Rosângela, é advogada, já foi sócia do escritório do Ucoloto. Sabe o que o juiz Sérgio Moro disse? Que isso é totalmente irresponsável, esta acusação. O que tem a ver o juiz Sérgio Moro com o advogado que a mulher trabalhou, sabe? Então eles estão tentando atingir o Sérgio Moro, que é o cerne da Operação Lava Jato. E essa Operação Lava Jato, o próprio Rodrigo Janot, eu assisti uma entrevista dele, disse o seguinte, o procurador, essa Lava Jato não vai durar eternamente, né? Ela vai começar, a sentença já não sei, ela vai ter um fim, um princípio, um meio e um fim. Eu achei muito correto o que disse o Rodrigo Janot. Agora, estão querendo atingir a figura do Sérgio Moro, que é uma figura que todos vocês conhecem através desses anos, que nada apareceu contra esse cidadão. Agora eles querem atingir a esposa porque trabalhou no escritório desse advogado que teria tido algum comprometimento com essas operações. Quer dizer, é incrível. É aquilo que o Chicão disse, é o processo de desconstrução. Desconstruir o cara. É assim que começa. É assim. Olha, eu acho... Sofro na pele. Eu acho, tô achando só, hein? Que o Vladimir Roberto da Cruz nos ofendeu. O quê? Boa noite. Em defesa da Cris e da Jéssica, enquanto vocês estiverem nessa trincheira, isso é para vocês, Cris, é para ti, para Cris e para Jéssica, estão passando por fascistas, queiram ou não. Vladimir Roberto da Cruz de Novo Hamburgo. Nossa, mas em que momento não, fascista? Ele está salvando vocês. Nós aqui, eu sou fascista. Nós somos fascistas e vocês não. Entendeu? Eu primeiro gostaria que ele me explicasse qual é o entendimento dele que é fascista. Eu quero que ele me diga o que ele acha que é fascista. Não se ofende, é que eu tenho que ler. Se eu não leio, ele vai dizer que eu não li a defesa das gurias, entendeu? Então eu li. Não, mas eu... Boa noite a todos. Aliás, saiu a Cristine aqui, saiu na minha defesa e eu adorei que ela escreveu, até porque eu adoro o nome de Alice. Boa noite a todos. Parabéns pelo gostoso programa. Bem, para falar a nossa colega telespectadora, Alice, não quer dizer aquilo que a cultura popular quer nos dizer, mas sim alguém que transcendia a realidade. Uma pessoa de mente livre, aberta e capaz de ver o que mentes comuns não veem. O bom é ser Alice. Beijão, Cristine Pinarello. Adorei a definição. Eu também acho, sabe? Adorei. Mas eu quero Alice, eu fico no meu mundo de Alice, sou tão feliz nele, porque ele é tão... Eu também. Né? Olha que maravilha aqui, ó. Elvio Araújo. Avião que leva Michel Temer para ir à China precisa sobrevoar a Coreia do Norte? Existe algum perigo de o gordinho coreano confundir o avião brasileiro com o de Donald Trump? A Marcela vai junto? Falando no o Araújo de Cachoeira do Sul. Falando no gordinho coreano, Marina, não sei se tu viu, eles lançaram um míssil em direção ao Japão, que foi se fragmentou em 3 partes e caiu no Oceano Pacífico. Só que o governo japonês emitiu uma nota e achou essa ameaça sem precedente. Não gostaram nem precedentes mesmo, não tem? Foram 3, 2 falharam e aquele que levantou o voo, logo após levantar voo, se espatifou em 3 pedaços. Mas o governo do Japão... mas ele tem razão, o Japão tem razão. Né? O Japão tem razão. Mas o Japão também foi agressor. O Japão invadiu quantos países antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial? Todos têm telhado de vidro. Ninguém é santinho. Ninguém é santinho nisso aí. Falando em santinho, hoje, em 1979, no dia de hoje, dia 28 de julho de 79, o presidente João Batista Figueiredo assinava a lei da anistia para todos os condenados, para todos os políticos, aí voltou Brizola, voltaram todos. Então, a anistia foi para os 2 lados, senhor Chicão Tofani. O presidente Figueiredo assina no dia 28 de julho de 1979. Isso é bom falar para que as pessoas recordem. 79 parece muito tempo, mas na história foi ontem.
Muito bem. Boa noite, Magda. Gostaria muito que a Carla Krieger se candidatasse para a vereadora de Porto Alegre. Talvez, não sei, mas o empecilho seria em qual partido? Compactuo muito com suas ideias e com a inteligência nas intervenções nos assuntos que ela aborda. O programa está de parabéns e está dando dor de cabeça entre outras emissoras. Não, acho que nem tanto, seu Sérgio, claro, não é assim? Obrigada, Sérgio. Eu estou pensando muito a respeito disso, pode ter certeza. Aliás, eu vou aproveitar... O meu voto a senhora tem. Eu vou aproveitar a oportunidade, quando eu falei ali para o telespectador, eu falei em venda, absolutamente não troque nem venda o seu voto por dinheiro nenhum, porque o seu voto é a única coisa que realmente é democrática nesse país. Todos são iguais. Voto. Todos são iguais. O meu voto é igual ao seu voto, ao do Marne, ao do presidente, ao do governador. Todo mundo tem o mesmo direito e todo mundo é igual. Então, escolha o seu candidato olhando as ideias e olhando o passado do seu candidato e não trocando o seu voto ou pelo asfalto, que a gente sabe que muita gente troca, ou por uma cesta básica, ou por uma leitura de um WhatsApp, porque o seu voto vale muito, ainda mais na situação que a gente se encontra hoje em dia. Magda, aproveitando a oportunidade que eu achei bem bonitinho no Facebook, né, que está publicada a nossa foto, rendeu a história da Nilza, né? A Nilza Maciel, agradeço o beijo que mandaram para todas as Nilzas. E a Simone diz assim, ó, se Nilzas podem receber beijos, nós, Simones, também queremos. Claro! Beijo, Simone. Beijo, Simone. Beijos também, abraços para o seu Baltazar Cavalheiro, que mora no bairro Guarujá. Ele, toda a família que nos assistem, são nossos telespectadores assíduos. Um beijo. E quem mais? Laureci Rodrigues de Borba. Pare um pouquinho. Isso é. Gosto muito do programa, não perco de olhar o da meia-noite, pois gosto de estar na cama, horário que volto da faculdade. Hoje, segunda, resolvi dar o meu ar. Realmente, sem o Vitorino, não tem graça. Mentira, sempre é bom ver e ouvir vocês. Beijos. Sou casado fazem quase 20 anos e a cada ano que passa, a cada viagem, nosso relacionamento fica mais interessante e com mais paixão. Aliás, viajar é um ótimo, né, remédio para o casamento, né? Uma forma de ótimo apimentar. Programa, agradeço. Guilherme é o nome dele e o nome da esposa dele é Denise Amorim. Gostamos muito do programa, inclusive do Chicão, que tive a oportunidade de conversar no Press Café. Gente finíssima. Parabéns, Denise, Guilherme e Denise. Continuo com a minha opinião, ainda mais do cara que está aqui. Eu tenho amigos meus que estão há 20 anos, eles não saem pelo seguinte, Chicão, para mim sair, a minha cobertura na Bela Vista vai virar um JK na Cidade Baixa. A minha Mercedes vai virar um HB20. É interesse. Depois de 10 anos, é interesse. Tem que segurar. É que nem eu disse uma vez a Magda, disse para mim, fica com a namorada, Chicão, não briga. Porque é tão mão de obra começar as coisas de novo. Eu acho que não é mão de obra. Eu acho que isso é o segredo da vida. O dia que entrar nessa, eu tô morto. Eu vou até o final. Dona Magda, aqui eu mostrei para vocês aquele livro O Povo Brasileiro, do professor Darcy Ribeiro, a semana passada. Eu estou lendo, é um dos livros que eu estou lendo, e um dos capítulos que ele fala sobre a escravidão, o livro de antropologia, todo mundo sabe, e ele tem uma das cenas que ele conta o que faziam os senhores, os donos dos escravos, os chamados escravinhos, os menininhos, né? Quando o filho do dono, do escravo, resolvia brincar com o escravinho. Sabe qual é uma das brincadeiras favoritas? Ai, que horror. O que era? Era fazer o menino, o negro, de cavalinho. Montar. Você sabe que quando eu comecei a ler aquilo, me dá uma tristeza tão grande que esse nosso país tão maravilhoso, tão extraordinariamente belo, possa ter tido uma época, eu me emociono, tão difícil para o homem negro, para as pessoas negras que foram roubados da África. Eles vieram abaixo de chicote, eles vieram com armas. Roubados, tudo, iludidos. Morria mais da metade do navio antes. Então, aí utilizavam... Não, é muito diferente do que está acontecendo agora. Então, o menino, eu vi num outro lugar que eu li, não me lembro onde, eu leio muita coisa. Então, o menino aparece, fizeram um desenho, o menino branco, evidentemente, sentado em cima do garoto e colocando alguma coisa na boca do garoto, como se o garoto fosse um cavalo, alguma coisa.
Aquilo me deu uma tristeza de saber que as pessoas, assim como nos Estados Unidos, que continua o racismo até hoje em todos os lugares do mundo. Mas aqui no Brasil não tem racismo. Mas como claro que não tem racismo no Brasil? Vemos diariamente os atos de racismo. E a maior segregação que nós temos no nosso país é o dinheiro. É o dinheiro. É a diferença. Eu duvido alguém maltratar o Pelé. Eu duvido alguém dizer alguma coisa pro Pelé. Pelé, sabe, porque tem dinheiro, é milionário, é famoso. Então, o que pode levantar um negro é o estudo, é o conhecimento, é olhar para o outro e saber mais para não ser humilhado. É isso que eu digo a todas as pessoas. Mas, hoje é 28 de agosto, tá? 28, o que eu falei? 28 de julho. Então é 28. Nosso telespectador Marcelo Zingali pediu para eu te avisar. Eu não me dei conta que tinha dito isso. Então é 28 de agosto. Marcelo, obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Sabe que, infelizmente, eu não sei se não sei se o estudo ou o dinheiro faz com que as pessoas respeitem mais os negros, sabe? Eu não vejo isso. Não, eu tô falando, mas é uma forma do negro crescer. Óbvio, ele saber. Ele tem que crescer, ele tem que procurar crescer. Mas, infelizmente, tem que mudar a mentalidade do povo, a mentalidade das pessoas, porque as pessoas, independente de classe social, elas são racistas. É que as pessoas precisam primeiro respeitam. admitir que elas têm isso, porque elas acham que não são. Ninguém admite. Tu entra numa mas casa sempre noturna, tem aquele pensamento, né? Magda, tu entra numa casa noturna que nem a WA, a UDS, que é uma casa democrática, o Juarez pode entrar todo mundo. Tu vê 3 mil pessoas lá. Tu vê no máximo 10 negros. É impressionante isso. Eu fico até triste que o Brasil é um país de apartheid. Mas a primeira é a pessoa, às vezes ela acha que ela não é. Ela acha que ela não é. É verdade. Não é que ela não admita, ela acha que ela não é. Ela acha que aquele pensamentozinho não, isso coisas que ela faz, que ela vê. Com sede hoje, amigo. Muita sede. Tava salgado o bife hoje. Desidratado. Mas a tu foi pessoa pouco acha que não é. Lê até o tamanho do copo, né? E outro assunto que eu estava vendo hoje, ninguém me avisou. os programas de televisão ontem, eu não sei que programa de televisão que eu assisti, que eu vejo quando estou zapeando, estou lendo. Você vê sempre o mesmo canal? Não, eu vou mudando de canal. Então apareceu uma reportagem, eu não me lembro que canal, sobre a proibição dos restaurantes de receber crianças. De crianças, as pessoas não aceitam, com criança não pode entrar, não pode, isso é um problema, nos Estados Unidos, inclusive, aí arrumaram uma mesa, estava escondida lá, segundo o que eu assisti ontem. Então, isso é um assunto que é uma discriminação, né? Uma discriminação, criança. Então, um restaurante em São Paulo fez o seguinte, ele fez um andar só para quem tem crianças, então botou uns brinquedinhos lá, diz que lota lá o pessoal com as crianças, então tem gente que não gosta e tem gente que gosta. É um assunto polêmico. Eu acho que é um assunto polêmico, mas eu acho que é um direito que as pessoas têm de ter um restaurante que não aceita criança. Eu não acho discriminação. Não acho discriminação. Não coisa que é discriminação, acho que as pessoas têm direito. Esse restaurante não aceita crianças e tem aqueles, porque assim como as crianças, tem adultos que só vão a restaurantes eu te pergunto, onde tem um espaço que... Magda, o cara vai sair com uma gata, ele vai jantar fora, daqui a pouco passa a criança gritando e grita, ele não vai se sentir bem. Ele não tem criança, fica o grito dos outros. E os pais parece que não sentem que a criança está incomodando. A criança é uma mala, e que os pais são mais mala ainda. Em Paris não pode atender o celular na mesa. Isso também devia de ser. Não pode, não. Não conversa algo do outro cara que não tem nada a ver com isso. É que assim, ó, quer, entra, não quer, tem outro do lado. Olha, a Andréia Lima aqui no WhatsApp. Queria ver a cara do Vitorino vendo as unhas do Chicão. Não, ia ser difícil de segurar esse programa hoje. Nossa, gostou das unhas e do batom da Cris, vermelho. Muito obrigada. Disse que o Chicão e a Jéssica vai dar em casamento. Não pode ser normal. Pelo amor de Deus, não desejo isso pra mim. Mas isso aí que é falta de fair play. Ela tá dizendo assim, tanto mimimi não pode, só pode dar em casamento. Se eu tivesse... O mimimi é do lado do Chicão. Eu só faço brincadeira e ele, né? Minha e da dona Jéssica, que se eu tivesse uma namorada agora e gostasse, que ela tem um namorado que gosta, que quero que ela seja feliz, que é minha colega. Muito obrigada. Tá secando esse namoro. Tá bom. Mas o meu namoro tá dentro de um tubo de proteção. Eu ia me referir assim, Magda, seria maravilhoso ter uma relação com a Jéssica, pena que eu estou já comprometido, mas é uma pessoa muito bonita, bacana, o sonho de consumo de tudo que isso se chama fair play.
Fairplay. Sabe como é que a Jéssica já entra? Mas, pelo amor de Deus, esse cara é um aluguel, blá, blá, blá. Não é assim, querida. Leva com Fairplay, Suel. A gente só colhe o que a gente planta. Que isso? Parece que eu plantei mal agora. Eu tenho uma imagem. A mulher saiu com o carro da relação, eu tô com uma cobertura em Gramado, eu fiz uma eu vou para Gramado e uma posadinha lá. Só um minutinho, só queria mandar beijos para os Edus, porque o Edu Bauerman, de Estância Velha, disse o seguinte, um abração a todos, assim não vai, os Edus também querem beijo, nem que venha do Chicão, já que o neném não está. Não tem essa de dar beijo. Vai de nós aqui, beijo para os Edus. Fala, Jéssica. Não, eu só queria me defender, porque eu só... Foi o que eu disse pra ele, ele só colhe o que ele planta. Sim. Porque a imagem que eu tenho do Chicão é de um cara que não respeita as mulheres. Infelizmente. Não dá pra vocês brigarem. É verdade. Então não venha dizer que eu não tenho respeito relacionamentos falsos e hipócritas que a sociedade quer impor. Isso eu não respeito. Não pode a mulher eu respeito. Mas eu tenho a minha opinião. Eu só discordo diariamente das coisas que ele fala. E eu recebo muitas mensagens de pessoas e de mulheres me apoiando, também discordando do Chicão. Eu acho que isso não tem nada a ver com amor ou com... Não. Eu sou colega do Chicão Tofani, o respeito como colega, mas aqui na bancada eu não sou obrigada a concordar com o que ele diz. Eu acho correto. Aí, Jéssica, eu vou ter que ler. Olha só. Leia, boa noite a todos. Estamos para tudo, kkkk. O Chicão pintou as unhas. Magda, divina com essa blusa, e você, Carla, também super chique. Sou capaz de ir no Marquês amanhã só para comprar uma foto do Chicão e dar para a Jéssica. Vai ser ótimo, vai espantar mosquito lá de casa. Vai ser ótimo, vai espantar mosquito lá em casa. Em vez de dizer que legal, eu vou ter uma foto de um colega que gosta de mim, uma pessoa que me admira, meu amigo, um cara que recebe mais de 600 WhatsApp de mulher por dia. Nossa, que incrível! Chicão, tu tá querendo. Ela não tem fair play. Que ela diga coisas que ela não pensa. Não dá, meu amor, aí não dá. A Clara de São Leopoldo está dizendo, coitada da Jéssica, não desejem isso para a Jéssica, apoio total a Jéssica, Clara de São Leopoldo. Essa Clara deve ser um arroz aí. Não, ela virou. Chicão, é que assim, tu dá um beijo, um coice, não dá. É muita grosseria. Não dá, Chicão, mas não é grosseria, Chicão. É que assim, tu não é dos mais delicados, como eu diria. Tu não é dos mais dóceis, né? Aí a mulher dá apoio pra ela, tu ao invés de ficar quieto, não tem que dar apoio, porque é uma coisa que eu não tô errado. Eu sou gentil com a Jéssica. Não. Tu quer passar uma ideia gentil pra Jéssica, porque tu tá afim da operação. Olha só. Entendeu? Porque mas depois de tudo... Eu posso ter tido a fim da operação no passado. Não. Mas eu sou uma mulher comprometida, vai casar, lua de mel, nasce minha filha, uma mulher maravilhosa, tem um cara maravilhoso. Qual é a chance que eu tenho? Mas assim, o cara chega de Porsche, aí não tem eu de Uber, não tenho chance nenhuma. Se Deus quiser, vou casar, ter filhos e ficar casada por muitos anos. Isso é que é relação saudável, linda. Não, esse é o teu desejo, né? Vai levar um pedal no segundo ano e aí vai ficar um pacote atrás. Presta atenção. Esse é o desejo dela. Vou levar pedal. Então, só a partir do desejo dela, do sonho dela, não combina contigo. Então, assim, deu. Mas eu também quero casar, querido. Não. Tu vê? Mas não nessa operação, papai da mãe, chamar o marido de pai, ela de mãe, e vão subir para Gramado, ficar lá na posada com os filhos. Outra é uma coisa, outra é outra. Tu tem que te decidir, meu amigo. Aí eu tenho que advogar em favor dela. Não, tu te livrou de uma bronca. Agora é uma bronca, como disse a Cris. Não é. Imagina se a Jéssica casada quer mandar na casa. Quer mandar. Com uma amiga como a Jéssica deve mandar no namorado, nos outros. O cara não pode fazer nada. Imagina, eu sou um cara público. E o que tu quer com ela? Eu só cuido do que é meu, só isso. Tudo bem. Tá, vamos ao programa, então. Mário Barcelos, aniversariantes do programa. O primeiro aniversariante... Acabou a operação, Chicão. Acabou a operação, Chicão. O primeiro aniversariante de hoje é finito. O maior escritor de todos os tempos da língua alemã, Goethe. Johann Wolfgang Goethe, né? Sim. Que escreveu livros fantásticos, peças. Esse foi um homem extraordinário. Foi amigo de Schiller, o maior poeta, também em língua alemã.
E ele escreveu algumas joias, como Fausto, que foi a sua obra magna. Ele escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, que eu já falei aqui. Esse livro é maravilhoso, que ele conta a história de um jovem que se apaixona por uma menina. E, na época, esse livro fez tanto sucesso que ele descrevia a roupa que esse menino usava, que esse jovem usava, e as pessoas na Alemanha começaram a usar o mesmo estilo de roupa. Veja só como um livro, naquela época, só tinha a imprensa escrita, fazia um efeito fantástico. Afinidades Eletivas, é outro livro que eu li dele também, é maravilhoso. Ele fez uma série de obras que são eternas e que até hoje fazem parte da grande literatura de língua alemã e também no mundo, né? Outros seguiram o exemplo dele através dos seus escritos. Goethe é uma das maiores figuras, talvez a maior figura da Alemanha em todos os tempos na área literária. O segundo aniversariante, o presidente José Eduardo dos Santos, de Angola. Ele foi um dos artífices do MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, enquanto Angola fazia parte de Portugal, né? E seus reinos, o reino ultramarino, suas províncias ultramarinas, como diziam os portugueses nas suas emissões de rádio naquela época. Ele consegue eleger, ele está saindo da política, elegeu o seu sucessor, que assume a partir do ano que vem. Então, o presidente José Eduardo dos Santos hoje completa 75 anos, inclusive ele está meio adoentado. Charles Boyer. Charles Boyer é um ator francês que fez muitos filmes nos Estados Unidos, inclusive ele fez um filme chamado A Meia Luz, que é um clássico, Limelight, em que ele contracena com a Ingrid Bergman. Esse filme tem uma curiosidade. A Ingrid Bergman, ela era sueca, filha de mulher alemã e pai sueco, e ela tinha quase 1,80 m. E ele tinha 1,60 m e poucos. Então, como é que eles faziam o filme para eles, os dois, andarem na rua? Eles colocaram... Tudo questão de ângulo. Não, colocaram como se chama? Um estrado, uma espécie de um estrado. Um praticável, justo, obrigado. Um praticável, e ele caminhava de 20 e poucos centímetros de altura e ficava mais alto que ela. Ficava mais alto que ela e a câmera corria naqueles carrinhos que as câmeras usavam para que não se notasse a diferença, porque ele baixinho, 1,60 m, ela com 1,80 m, mais salto, essa coisa toda. Ela era muito alta. E Charles Boyer foi uma das grandes figuras do cinema, se suicidou porque perdeu um filho. Ele nunca aceitou a morte desse filho e o seu final foi o suicídio. O Raul Cortez, outro grande ator brasileiro que estaria de aniversário hoje, fez muitas novelas na Globo, muitas peças de teatro. E o Valmor Chagas também estaria de aniversário hoje, o nosso querido Valmor Chagas, que era de Porto Alegre, fez grande sucesso, casado com Cacilda Becker. E o outro que também cometeu suicídio, ele ficou cego, entrou em profundo estado de depressão lá em São Paulo, na sua pousada, e cometeu suicídio. Ele foi achado com o revólver em cima do colo, né, com a mão no revólver, e deu um tiro na têmpora, né, se matando na hora, um revólver calibre 38. O Jackson Antunes, outro ator, que faz novelas na Globo, também de aniversário no dia de hoje. Outro ator americano, Jack Black. E a Paula Fernandes, a Paulinha, está completando hoje 34 ou 33 anos de idade. Ela faz grande sucesso na música... Já fez bem mais, né, Márcia? Porque ela caiu bastante, caiu bastante. Diz que ela é muito enjoada. Chata. Diz que ela é chata, grosseira nos shows. Ela teve muitos shows cancelados. Diz que ela é muito exigente. Não, eu já li isso, que ela teve muitos shows cancelados. O cachê dela ela teve que baixar, as pessoas não querem mais contratá-la, porque ela, uma pena, né, ela é muito, muito desagradável, muito grosseira. Escuta, e uma outra coisa que a gente também ainda não comentou foi a decisão da ministra do STF, Rosa Weber, que autorizou a abertura de um inquérito para investigar o senador José Serra, do PSDB de São Paulo. A decisão foi tomada baseada nas delações dos executivos da JBS, abertura decidida, né, na noite desta segunda-feira, que entrou em andamento processual no Supremo. Até o fechamento, enfim, do dia de hoje, né? A investigação é por suspeita de omissão de dados na prestação de contas das campanhas dele. É o chamado crime de caixa 2, cuja pena pode chegar
a 5 anos de prisão. Enfim, era algo que já era esperado, mas ainda não tinha sido decidido, né? Não tinha ainda saído da mesa da ministra Rosa Weber. E agora está lá, está encaminhado, José Serra está envolvido. Mais um. Mais quadrado. Mais um. Magda, você precisa de alguém para servir a água. Me contrata. Paulo Clemente de Porto Alegre. Ai, Paulo, seria uma excelente ideia, Paulo. Vamos ver. Chicão, alguém já está precisando mais água. Não, mas são 5 Chicão, já, copos. Deu, terminou, né, Chicão? Tem que se Magda, terminou barulho. Neste domingo foi exibido o 7º e o último episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. Agora há quem diga que só em 2019 a 8ª temporada, que vai ter só 6 episódios. E olha só que história bizarra. Eu acredito que tem fãs que são doentes. Bom, mas esse aqui, pelo amor de Deus, é doente mesmo. O fã de Game of Thrones, Zeca Taylor, de 27 anos, ele sofre de ansiedade. E o que ele resolveu fazer? Resolveu entrar em coma induzido para esperar a 8ª temporada de Game of Thrones. Coisa mais maluca. Não acredito. Quem é que fez? Não. Ele é americano e diz que sofre muito de ansiedade e ele é muito fã da série. Então ele resolveu entrar em coma induzido para esperar a 8ª temporada. Ele podia ler os livros, crônicas. Eu vou ver tudo. Já saberia, né, do que vai acontecer. Ele poderia ler os livros, crônicas de Gelo e Fogo, onde ele, né, acompanharia os personagens. Mas o CEO da HBO, que é a dona dos direitos da série Game of Thrones, disse que não sabe se vai ser em 2018 ou 2019. Principalmente por causa do trabalho que dá gravar a série. Por exemplo, a última temporada gravaram no frio extremo, então precisa vir o próximo inverno, que está muito em cima, daqui a pouco não vão ter como gravar, vai ter que ficar para o outro inverno, então devido a essas questões. E também, é claro, cada vez mais a computação gráfica está exigindo mais dos videomakers, então pode ser que isso demore, e aí a gente tem de esperar 2 anos para assistir a derradeira 8ª temporada de Game of Thrones. Sacanagem. Dona Magda, dar um bloco. O seguinte, aconteceu mais uma etapa da Fórmula 1 esse fim de semana na Bélgica, no mítico autódromo de Spa-Francorchamps. Mítico porque é um dos mais antigos da Fórmula 1, onde chega a velocidade de 362 km por hora uma Fórmula 1. Porque os 3 autódromos que fazem parte da tríade da Fórmula 1, desde que começou em 1950, é Monza na Itália, que vai ter agora semana que vem, Silverstone na Inglaterra e também o Autódromo de Monte Carlo. E aconteceu nessa corrida algo assim que me surpreendeu. A Ferrari bafiou a Mercedes até o final. E eu preconizei no início do campeonato. Mercedes vai ser campeã, embora todos para a Ferrari não ganha. Porque os autódromos de longa velocidade, o motor da Mercedes fala mais alto que a Ferrari. Os autódromos travados, a Ferrari ganha. E a Ferrari está liderando o Campeonato Mundial da Fórmula 1. E o próximo vai ser em Monza, que até a casa da Ferrari lança um autódromo que favorece a Mercedes. Então a Fórmula 1 teve um detalhe extremamente emocionante. O filho de Michael Schumacher dirigiu o primeiro carro que o pai dele ganhou, foi na Bélgica, na década de 90, uma Benetton. A Benetton foi uma fábrica de perfume, de roupa, que foi muito sucesso anos atrás. Tive um relógio. E depois foi, a Benetton quebrou. Era muito fashion. Ela quebrou. Eu tenho um relógio Benetton. Sabe? E o Schumacher começou com o Benetton, que é uma marca de carro que é Fórmula 1 também. Quem ganhou a Fórmula 1 domingo? Foi o Lewis Hamilton, da primeira à última prova. Mas muito legal a corrida. Olha, a manutenção na estação de tratamento de água do bairro Belém Novo vai causar em 4 bairros de Porto Alegre a falta de água nesta terça-feira, dia 29. É um serviço que já está programado pelo DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto. O fornecimento de água vai ser interrompido às 8 horas da manhã, para lavagem de equipamentos, para limpeza das tubulações da estação de tratamento. Os bairros atingidos são Restinga, Pitinga, Lomba do Pinheiro e Quirinás. A previsão é de que o serviço seja normalizado só durante a madrugada já do dia 30, que é quarta-feira. A água pode apresentar, obviamente, quando começar a ter
a água de volta, algumas alterações de cor e turbidez quando volta o abastecimento. É preferível deixar para escorrer um pouco nos canos, na tubulação, porque deve vir com alguma sujeira, então tem que se prevenir, né? Tem que guardar água para algumas coisas. Dona Magda, eu queria dar os parabéns ao Festival de Gramado pelo filme, né? Como Nossos Pais, ganhou 6 quiquitos, foi uma premiação fantástica. Vai representar o Brasil com a Maria Ribeiro. Maria Ribeiro e o Paulinho Vilhena vão representar o Brasil no Festival de Punta del Este. Aliás, o Uruguai está esperando a presença de 300 mil brasileiros nesse próximo verão. Deles é muito bacana. Lá em fevereiro, em Punta. Eu não sei se é no Conde, eu não sei onde é que é. Não, mas não sei mais onde é que é. Faz muito tempo que eu não vou. Então, esse filme, Como Nossos Pais, os ganhadores vão participar do Festival de Punta del Este. O filme ganhou melhor ator, melhor atriz, quer dizer, com foi tudo que 6 tinha direito. quiquitos, 6 quiquitos. E o Uruguai está esperando a presença de 300 mil brasileiros, ou mais de 300 mil brasileiros, no ano que vem, nessa temporada. Eles estão fazendo grandes divulgações aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, porque a gente faz divisa, faz fronteira com o Uruguai. O Uruguai é um país belíssimo de ser visto. Piriápolis, eu adoro lá Piriápolis, Punta, Maldonado, que fica em Maldonado, é a cidade de Montevidéu, 1.300.000 habitantes, aquele mercado ali no porto, as lojas, os shoppings, né? Bairros maravilhosos, barrios obreiros e assim por diante. Vale a pena conhecer o Uruguai e é barato ir até o Uruguai, né? Os hotéis não são caros, né? A comida também não é cara e fica aqui do lado e você tem a oportunidade de falar um pouquinho espanhol ou portunhol, não é isso? Portunhol, porque o que tem mais é brasileiro, nunca vi tanto brasileiro. E tem praia para todas as tribos, né? Tem praia para surfista, praia para quem quiser ficar mais assim, praia mais nativa, e tem a badaladíssima Punta del Este. Teve uma outra notícia comentada lá é caro. Que reavivou essa discussão da violência contra a mulher. Uma escritora chamada Clara Averbuch, né? Averbuch, que publicou na sua rede social que foi estuprada por um motorista de Uber de São Paulo. A empresa, inclusive, já se manifestou dizendo que ele não está mais na empresa, não faz parte mais, né? E ela colocou o seguinte, que ela realmente tinha bebido, que ela estava numa situação vulnerável, mas que, apesar de tudo isso, ninguém tem o direito de tocar nela ou em qualquer outra mulher. Então, ela disse que já tinha passado por isso, que já tinha sido estuprada uma vez, que na época adolescente ela se achava culpada, mas que agora, mesmo tendo bebido, mesmo estando em estado vulnerável, ela não ia mais se culpar. Disse ainda que não sabia se ia fazer boletim de ocorrência ou não, porque numa delegacia que a mulher faz esse tipo, ela também sofre uma certa violação, né? Porque muitas vezes ela sofre preconceito na própria delegacia, então que ela estava decidindo se faria ou não, mas então fez essa manifestação na rede social que tomou realmente uma proporção muito grande, chegou à empresa, a empresa demitiu, né? Tirou fora do quadro esse motorista do Uber, né? E tem uma discussão muito forte com relação ao Silvio Santos e a Fernanda Lima, né? Que andam em pé de guerra, né? Silvio Santos declarando que a Fernanda Lima é muito magra, eu vou ensinar ela a fazer amor e sexo. Fernanda Lima postou nas suas redes sociais também que é muito feliz com o corpo e que isso não tiraria ela do estado, né, de conforto dela, para fazer uma manifestação, mas que o que adianta trabalhar com o grande povo, com a grande massa, se a pessoa zomba dessa grande massa, né? E que aí ela usou uma frase que eu acho maravilhosa, dizendo assim, o corpo da mulher não é patrimônio público. As pessoas não têm o direito de tocar na mulher. Ela está com a saia curta. Ela estava bêbada. Bom, não interessa. Claro. Né? Os dados estão aí. A gente já falou esses tempos aí que estupro coletivo no Brasil não é só... É recorrente. Então, as pessoas acham que o corpo da mulher pode ser tocado. Tem uma menina de 13 anos que foi estuprada no colégio durante um mês, que o diretor sabia. Eu acho que, se não me engano, Minas Gerais via reportagem. Assim, até o diretor sabia. Então, o irmão dela disse assim, quando eu via,
que estava acontecendo, os meninos no recreio tocavam no corpo dela, como se fosse, entendeu? Então, assim, ó, isso acontece, é uma realidade do nosso país, isso precisa mudar, realmente a mulher não está aí para ser tocada por qualquer um, a mulher tem que aceitar, a mulher tem que querer, tem que topar, né? Tem que ser uma relação de duas vias e fica mais um caso, então, de uma escritora que também tem uma coragem de ir às redes sociais e colocar a situação dela, quem sabe, para ajudar outras mulheres. E o número as estatísticas mostram que o número de mulheres estupradas nas mais diversas idades, nas mais diversas situações, é muito, muito, muito maior do que a gente imagina. É muito maior. E hoje em dia as pessoas procuram mais a delegacia para fazer o boletim, porque a gente tem essas estatísticas das pessoas que procuraram e denunciaram. Imagina as que não procuram. Tem muitas que não procuram e que não viram estatística. E assim, ó, a maior parte são pessoas de dentro de casa, é pai, é tio, é vizinho, é padrasto que faz o abuso. Normalmente assim, né? Isso que é mais triste. Marne, sobre ainda falando sobre votar no petista, votar no Lula, enfim, o nosso telespectador Douglas Manuel de São Leopoldo diz o seguinte: o maior petista que eu conheço, Marne, declarou que vai votar no Ciro Gomes, ou seja, nem mesmo os petistas fanáticos vão votar em Lula, viu, Marne? Abraços, Douglas Manuel de São Leopoldo. Ok, eu não acredito que o Ciro Gomes tenha 10% dos votos que o Lula vai fazer na próxima eleição. Enfim, mas o que ele quis te dizer que é o... É um pensamento, tá certo, eu respeito. Eu só me esqueci de falar no nome da diretora, do Como Nossos Pais, a Laís Bodansky, né? Ela é diretora, a gente tem que falar que a diretora os atores são vitais, mas a direção... E o que aconteceu com o Paulo Betti não ganhou o Kikito de melhor ator, aí ele não subiu no palco para receber, ele recebeu um outro Kikito lá, não quis subir no palco, porque o outro ganhou. Não sei o que aconteceu com o Paulo Betti, sempre uma figura tão gentil. Um ataque de falta de educação, de deselegância, de tudo, né? Pois é, ele é um cara tão gentil, eu conheço ele, mas eu não sei o que aconteceu com ele, vai ver que ele não... Mas ele estava lá? Sim. Ele e a Eliane Jardine receberam também um prêmio. Laís Bodansky, parabéns pelo seu sucesso como diretora. Eu havia me esquecido de falar o seu nome, mas agora estou falando para enfatizar, porque a direção... O filme, atores... Ok, mas o diretor é a figura mais importante do filme. Você vai dizer que não, mas para mim é a figura mais importante. Você já está respondendo pelos outros? Já estou respondendo. Já vamos me xingar, lá na frente. Porque senão é o ator. O diretor fala isso, fala aquilo. Vocês já viram fazer um filme? Já viram fazer? Eu já participei de filme. Um ator bom, maravilhoso, se ele é mal dirigido, ele pode... Não, pode. Dependendo do roteiro, diretor é muito o roteiro também pode destruir. Um conjunto de coisas. E um diretor pode destruir, um produtor destrói um apresentador e um apresentador pode destruir uma grande produção. Isso é fato. Verdade. Mandamos dias atrás as mensagens. Gostaria que a Carla fosse rever, pois não somos atendidos. Somos de Santa Cruz do Sul, Orlando e Nair Iser. Obrigado, são fãs. E aí eu expliquei pro Orlando que a própria produção acaba apagando os WhatsApps, porque senão a gente não consegue receber novos, né? De um dia pro outro, enche a nossa caixa e a gente não consegue receber, mas aí vai o abraço, ó. Hoje eu li. Orlando e Nair. O que adianta a gente não repetir o voto se lá em cima eles votam e Renan Calheiros, Maluf, Jucá, etc. Nordeste é quem manda no país. Wellington Santos, da Representações Wellington. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? A gente não pode pensar no que os outros vão fazer. A gente tem que manter o pé. O seu Paulo Leitão diz o seguinte: o Brasil merece a política que tem. Afinal, votam no mesmo sempre. Ou a justiça se impõe, ou vamos continuar vivendo nesta ditadura democracia. Não existe uma mudança sem regras e disciplinas radicais. Abraços à bancada. PS, Chicão, depois das unhas só falta agora tu usar uma quilt para fechar. Não sei, vamos ver. Se tiver calor, pode ser que ele venha de quilt. Não sei. Marne, como professora, defendo muito esta ideia do negro crescer através do estudo. Mas é muito triste viver num estado, numa cidade e num país racista. Sheila, de Caxias do Sul. Está corretíssima, Sheila, correto.
enquanto estiver no ar, eu vou sempre brigar por tudo aquilo que eu falo, né? Pelo meu pensamento. Incentivo a leitura, a cultura, o conhecimento, a compra dos livros, nunca é demais. A minha dose de leitura, a minha bandeira é essa, justamente, né? 50 páginas por dia. Então, se você ler 50 páginas por dia, que vai dar 1 hora, 40 minutos, depende do seu tipo de leitura, você vai ler 300 páginas por semana. 300 páginas por semana é mais ou menos um livro. Tem livros que tem muito mais, tem livros que tem muito menos. Então, você vai ler 4 livros por mês. Isso está ótimo. No final do ano, você vai ler, faça o cálculo vezes 12, aí são 50 livros por ano. Em 10 anos, você leu 500 livros. Caroline diz o seguinte, acredito que seja problemático... Caroline diz o seguinte, acredito que seja problemático, acho que é a Caroline, acredito que seja problemático falar sobre a falta de leitura ou conhecimento de certas pessoas, considerando que muitas têm apenas um salário mínimo sendo dividido entre vários. Também deve-se ter cuidado ao afirmar que Jair Bolsonaro é uma ótima pessoa e que fará um ótimo governo. Mesmo sendo apenas uma opinião, se deve levar em conta todo o seu histórico político e suas acusações contra mulheres e contra os direitos humanos. É muito burguês falando sobre o proletariado, como se entendesse, quando na verdade a maioria nem liga. Atenciosamente, Caroline. Muito obrigado, Caroline, pelo seu vasto conhecimento. Você provou aí que tem muito conhecimento. Você falou do proletariado, você falou um pouquinho de Marx, de Engels, etc. Né? Só que a pessoa que ganha um salário mínimo, se ela quiser, ela vai conseguir ler também. Vai conseguir ler também. O presidente Abraham Lincoln, ele nunca frequentou um banco escolar e foi um dos homens mais cultos, um dos presidentes mais cultos da história americana. Por quê? Porque ele lia, ele recebia um livro de presente, ele trocou móveis por livros. O cidadão chegou na porta dele com uma carroça cheia de livros, ele enlouqueceu com aqueles livros. Então ele lia e relia os mesmos livros enquanto ele não tinha livros novos. Então essa história do salário mínimo, a pessoa pode ganhar sim o salário mínimo e ler, tem que ter vontade. O Edgar Rice Burroughs escreveu Tarzan e nunca saiu da casa dele no Tennessee. Ele nem conhecia a África. O Karl May, na Alemanha, foi a mesma coisa. Isso aí tá cheio de cara assim, os mandrake. Pensem nisso enquanto eu lhes digo até amanhã. A gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Obrigado pela sua companhia. Durmam bem, tenham bons sonhos. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.